Como ser produtiva, mesmo se você não tem tempo, é o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre produtividade. E se você está chegando agora no canal, meu nome é Tatiane Correia e eu te ajudo a construir uma rotina organizada e com leveza. E antes da gente entrar nas estratégias que eu vou trazer aqui, que eu vou trazer estratégias poderosas para você aumentar a sua produtividade com leveza, eu quero desmistificar aqui um conceito. Produtividade, para mim, dentro do que eu aplico, não é fazer mais, não é sair fazendo um monte de coisa, se ocupando cada vez mais, ser produtiva para colocar mais coisas na agenda, não é isso. É uma produtividade com propósito, com clareza, onde você vai sim produzir mais, sem se sobrecarregar, sem se estressar. Então é isso que eu defendo e é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Então se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está numa rotina onde você está sobrecarregada, onde você falou sim para um monte de coisas, sim para todo mundo, foi pegando um monte de tarefas, e de repente você se vê com um monte de coisas, sem conseguir dar conta de tudo aquilo que você tem para fazer, e muitas vezes se deixando de lado, sem ter tempo para você, e você é a última prioridade da lista e sempre acaba ficando de lado. Mas calma que é possível você mudar toda essa situação. Para isso, existe um passo a passo. Eu gosto muito de trazer um passo a passo da minha metodologia, que é o método CODE, e a gente vai falar de algum dos pilares do método CODE aqui, mas para você entender o contexto geral antes da gente entrar nesses pilares, vou explicar para você quais são os 5 pilares do método CODE, que é os que você tem que aplicar na sua rotina para construir uma rotina organizada e com leveza. O primeiro deles é a clareza, depois a organização da sua mente, a organização das emoções, aí sim a organização da rotina, o planejamento da rotina, e depois a disciplina, a consistência de manter tudo aquilo que você já organizou. Então a gente vai falar sobre alguns desses pilares aqui ao longo do vídeo, mas se você quiser saber mais sobre o método CODE para aplicar ele para construir a sua rotina organizada com leveza, aqui na descrição vai ter o link, é só você acessar e ver as informações por lá. Então o que eu quero trazer do método CODE aqui, que é muito importante, que eu sempre vou defender esse pilar, é a clareza. Não tem como você ser mais produtiva se você não tiver clareza. A clareza é fundamental, porque se eu quero uma produtividade com propósito, onde eu sei o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, onde eu não vou me sobrecarregar, eu preciso ter clareza. E você pode estar pensando, Tati, mas o que é clareza? Clareza é muito vago. Então é a clareza de quem você é, do que é importante para você, de quais são os seus valores, clareza de onde você está nesse momento, clareza de onde você deseja chegar, clareza do passo a passo que te leva até o seu objetivo. E aqui eu não estou falando só de objetivo de carreira, de objetivo financeiro. É o seu objetivo na saúde, o seu objetivo no seu relacionamento, que você só vai conseguir ser produtiva se você tiver essa clareza. E por que essa clareza? Porque quando você tem essa clareza, você consegue estabelecer prioridades. Você consegue dizer não. Porque muitas vezes, sem a clareza, você sai dizendo sim para tudo, aceitando todos os projetos, todos os convites, sem antes analisar. Essa oportunidade, esse convite, esse projeto, tá ligado com o meu objetivo? Isso tá ligado com o que eu quero chegar? Isso me aproxima ou me afasta de onde eu quero ir? Então você só vai conseguir ter essas prioridades, estabelecer as prioridades e aprender a falar não para que não está alinhada com o que você deseja, se você tiver clareza do que você deseja. Senão você vai falar sim para tudo sem conseguir avaliar. Então o primeiro ponto para você ser produtiva é você trabalhar muito bem essa clareza. Onde você está, onde você quer chegar, qual é o passo a passo para chegar lá e o que está alinhado com isso ou não, qual habilidade você precisa desenvolver para chegar nesse objetivo, qual curso, o que você precisa fazer está alinhado para chegar nesse objetivo. E o que não tiver alinhado, o que não fizer sentido com a vida que você quer viver, você vai aprender a falar não. E isso é a importância da clareza, porque senão você vai falar sim para tudo, para todo mundo, e vai continuar sobrecarregada e muitas vezes falando não para você, se deixando em último lugar. Então, se você não trabalhar esse pilar da clareza, a produtividade, essa produtividade com propósito e com leveza, não tem como ela existir. Segundo ponto, então a gente vai ter 3 estratégias aqui para você sair desse vídeo e aplicar. O importante é você assistir e colocar em prática, porque você só assistir o vídeo sem praticar vai ser um acúmulo de conhecimento que não vai servir de nada e não vai mudar a sua vida. Então, depois que você teve clareza, qual é a segunda estratégia que você vai aplicar na sua vida? É planejar o seu dia. Então, sempre na noite anterior, você vai planejar o seu dia. Aqui, ó, eu tô com o meu planner do lado. Você pode usar um planner físico, você pode usar uma agenda, você pode usar um planner digital, pode usar o Google Agenda. A ferramenta independe. É aquela que mais faz sentido para você, aquela que você mais se identifica, que você vai escolher para usar. Se quiser escrever no papel de pão, você vai escrever. O importante é você planejar.
E o que você vai planejar no seu dia? Aqui que entra um detalhe. Muitas mulheres, às vezes, começam a planejar e elas erram nisso. Elas colocam uma lista de tarefas imensas para realizar no dia. E aí elas não conseguem realizar, se sentem frustradas e acabam desistindo. Então, a gente não tem o tempo todo do mundo, a gente tem o nosso tempo limitado. O nosso tempo está limitado ali 24 horas por dia. Algumas horas você vai dormir, então são menos horas para você poder executar. Então, a gente tem um tempo limitado e a gente tem uma quantidade de energia limitada ao longo do nosso dia. Então, não adianta você querer colocar 10 tarefas para realizar no dia, porque você não vai realizar. Então, quando você for planejar o seu dia na noite anterior, você vai colocar as 3 tarefas, apenas 3 tarefas principais para realizar no dia seguinte. Tati, posso colocar 5? Posso colocar 6? Posso colocar 7? Não, só 3 tarefas, as 3 tarefas principais. E como que você vai definir quais são as 3 tarefas principais? Aí a gente volta lá para a primeira estratégia, que é a clareza. Se eu não tenho clareza para onde eu estou indo, como eu vou saber o que é importante para eu realizar naquele dia? Então, você tem que trabalhar a clareza, que é o primeiro pilar do método CODE, porque sem ela, não tem como você evoluir para os outros pontos da sua produtividade. Então, tem clareza? Aí sim, quando eu vou planejar o dia na noite anterior, eu consigo estabelecer quais são as 3 tarefas principais para eu realizar no meu dia que estão alinhadas com o meu objetivo, que estão alinhadas com o que eu quero na minha vida, porque eu tenho clareza. Então, se não tiver clareza, não tem como você avançar nas estratégias. E a terceira estratégia que eu quero trazer aqui para você, no primeiro momento ela pode parecer um pouco contra-intuitiva, assim, caramba, não faz sentido, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não vou fazer isso daqui. Mas olha, vai por mim, garanto, isso daqui que eu tô trazendo, essas estratégias, são as mesmas que eu trago para as minhas mentoradas e que elas aplicam e elas têm grandes mudanças na vida delas. Então, se você aplicar, pode ter certeza que vai mudar também na sua vida. Essa estratégia é ter pausas para respirar. Nós temos um limite de energia do nosso cérebro ali de estar focado. No máximo que você vai conseguir estar produtiva com o seu cérebro em uma tarefa é 1h30, são 90 minutos. Depois disso, você precisa de uma pausa, você precisa parar e respirar. Então, você precisa ter esses momentos de respirar conscientemente. Eu gosto de colocar alarmes aqui, ó, no meu relógio, você pode colocar no seu celular também. No relógio ele só vibra, então se alguém estiver perto nem vai ver. Mas no celular você pode colocar para tocar e o que vai ser mais fácil para você. E quando tocar o seu alarme, você vai parar e lembrar de respirar. Você fala, Tati, mas eu respiro o tempo todo. Tá, você respira no automático. Você vai respirar com calma e com consciência. Prestando realmente atenção no ar entrando do seu nariz, no ar saindo do seu nariz, com calma, sentindo aquilo relaxar. Quando você respira focada no momento presente, você traz a sua mente para o aqui, para o agora, você melhora o seu foco. E quando você volta dessa pausa, você vai produzir muito mais. Às vezes você quer fazer uma tarefa que você tem que entregar e você fica ali 3 horas fazendo direto. Sua mente já nem está raciocinando mais. E quando você para de 1 em 1 hora, de 1h30 em 1h30, você vai sentir qual é o máximo da sua produtividade. Pode ser que no começo você consiga fazer meia hora de alta performance, tenha que ter um intervalo. Mas quando você parar, respirar, voltar para o seu centro, quando você voltar para aquela tarefa, você vai ver que aquilo flui muito mais rápido. Você vai fazer aquilo com muito mais rapidez do que você faria antes, porque você está presente, porque sua mente está limpa e está focada. Então você vai ter pausas ao longo do dia, você vai parar, ó, e respirar. Respira agora junto comigo, vamos fazer uma pausa junto. Sente o ar, ó. E aí você vai respirar, pode até fechar o olho, fecha o olho, puxa o ar lentamente pelo nariz e solta pela boca. Você vai fazer isso que você fique 1 minuto, não é muito, não é 10 minutos fazendo uma respiração. É 1 minuto que você pare e respire com calma, isso já vai mudar e vai te trazer para o foco. Isso vai fazer toda a diferença para o seu dia, para a sua produtividade. São 3 estratégias apenas para você aplicar hoje mesmo. Então, quais são elas? Ter clareza, planejar o seu dia na noite anterior e ter pausas para respirar. Se você aplicar essas 3 estratégias, eu tenho certeza que a sua produtividade vai aumentar, vai te trazer mais leveza. A clareza, ela gera leveza, ela gera organização. E depois eu quero que você veja e comente aqui nesse vídeo, Tati, apliquei e eu vi a diferença na minha vida. Eu quero esperar aqui a sua resposta de como foi aplicar essas estratégias e a gente se vê no próximo vídeo.